Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Zacal e bem-vindo à aula 14 da nossa série de EC para iniciantes. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender como que a gente pode implementar uma funcionalidade de Infinite Scroll na nossa listagem de promoções, para a gente poder carregar mais promoções conforme a gente for rolando a nossa página para baixo. Se você caiu direto nesse vídeo sem assistir os anteriores, é interessante que você assista os vídeos anteriores, então eu vou deixar um link para eles aqui em cima, e depois você volta aqui para esse. Se você se sentir confortável, só está querendo aprender como fazer o Infinite Scroll, já se sente confortável trabalhando com React, também é possível continuar só a partir desse vídeo, sem problema nenhum. E se você quiser dar aquela força para a gente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, clicando no botão inscreva-se aí embaixo, e também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos direto para o código. Então, a gente tem o pull request da nossa aula anterior. Eu queria agradecer as duas pessoas aqui, tanto o Israel quanto o Emerson, que fizeram um review ali pra gente. Vou fazer um merge dele, para jogar as nossas alterações para master. E agora, para a gente fazer o download das nossas alterações, como sempre, faz um git pull aqui para ele atualizar. E ele já pegou as últimas alterações. Estamos com o nosso projeto atualizado. Já que a gente já fez um merge, vou mover o que estava em review para done. Vou puxar aqui a próxima tarefa, que é relacionada ao Infinite Scroll. Então ele não tem detalhes aqui, só tem o título mesmo, implementar Infinite Scroll na página de busca. É bem claro o que é para fazer. Já puxei ele aqui para doing. Vamos pegar o código dessa tarefa, que é o 10. Código 10. Vou criar para a gente uma branch. Git checkout -b feature 10. Fazer um clear. Fazer um yarn start. Yarn start também. Vamos abrir o nosso projeto. Prontinho, aqui ele já está carregando. Então, como eu havia explicado, no que a gente fizer a rolagem aqui é para a gente carregar mais promoções. Atualmente a gente já está carregando tudo. Então a gente vai ter que implementar um limite para a gente carregar só um número máximo aqui de promoções. Por enquanto a gente pode deixar 3, porque é o tamanho que está aparecendo aqui na minha tela. Talvez na sua você queira colocar um limite maior conforme que estiver aparecendo na sua tela. E eu aconselho que para você fazer esse teste, você também cadastre algumas promoções adicionais através do nova promoção. Então você pode cadastrar aqui novas promoções para você conseguir testar de uma forma melhor. Aqui pra gente não vai fazer muita diferença, porque a tela aqui é pequena, então só carrega 3 por vez. E ainda vou abrir o editor, o inspetor de elemento. Então vai acabar ficando menor ainda. A gente vai começar implementando esse limite. Tá? Como que a gente pode implementar um limite? Vamos lá na nossa página de busca. Então aqui é a Promotion Search. E aqui para eu implementar um limite, eu vou ter que passar aqui no Params, eu tenho que passar um limit. O limit, por enquanto, eu vou passar de 2. Vamos esperar ele atualizar. Já está funcionando o limite, só está carregando 2. Além do limite, eu também tenho que passar um parâmetro, que é o página, o page, que é para falar em qual página que eu tô. Porque se eu limitei para trazer de 2 em 2, eu também preciso falar qual que é a minha página. Então primeiro eu posso falar que eu tô na page 1, e conforme eu querer carregar mais, é só fazer page 2, page 3. Então passar esses mesmos parâmetros, mas depois só mudar inclusive o title, mas eu só mudo aqui no caso o page. Né? Então por enquanto a gente vai salvar. Então, para a gente poder implementar a parte do nosso Infinite Scroll, como é que funciona o Infinite Scroll? A gente tem que identificar quando que a gente termina de fazer scroll na página, quando ele atingiu
ele já terminou de mostrar a nossa lista, então na hora que a gente chegar aqui, ele vai ter que carregar mais. Vai ter que começar a fazer o carregamento para a API e começar a listar mais itens para a gente. Para a gente poder identificar essa transição e que chegou no final dessa lista, a gente vai utilizar uma coisa que chama Intersection Observer API. Isso aqui permite que a gente consiga monitorar os elementos que estão aparecendo ou não na tela. De forma direta aqui, a spec dela fala que você permite monitorar intersecções de elementos. Isso pode parecer uma palavra um pouco complexa, mas basicamente é você conseguir monitorar quando os elementos estão aparecendo ou não, se tornando visíveis ou não. Ele consegue monitorar desde você falar se conseguir controlar, por exemplo, conforme eu estou fazendo scroll aqui, esse título acabou de aparecer, então na hora que ele entra em cena aqui, ele vai disparar um trigger falando que houve uma intersecção, houve uma ocorrência. E na hora que ele some, ele também vai executar de novo, falando que ele removeu esse elemento. Claro que ele só vai monitorar se a gente falar que a gente quer monitorar esse elemento específico. Então você tem que falar quem que você quer monitorar. Tá? E também é possível, se a gente não vai utilizar aqui, mas também é possível você monitorar ao invés de monitorar a tela inteira para ver o que está aparecendo ou desaparecendo, você quer monitorar um elemento específico. Então, se eu quisesse colocar scroll aqui dentro desse bloco, por exemplo, e se tivesse scroll e eu quisesse saber quando que os elementos estão aparecendo e desaparecendo dentro desse bloco, também conseguiria fazer. Mas no nosso caso, a gente só quer saber quando aparece e desaparece da janela, da nossa janela como um todo. Então é um pouquinho até mais fácil implementar essa parte. Para a gente implementar isso, eu vou criar um novo componente que vai ser responsável por controlar esse fluxo. Como ele é um componente, de certa forma, ele é genérico, porque pode ser que eu quisesse ter Infinite Scroll em outro projeto, então eu não vou colocar nenhuma lógica específica de negócio nele. Ele só vai fazer esse controle de falar quando que chegou no final da lista ou não. Então, para isso, eu vou criar aqui uma nova pasta e a gente vai dar o nome de Infinite Scroll. Já pode copiar esse nome, porque a gente já vai criar o arquivo ali dentro, infinitescroll.js. Já faz o import padrão do React. Define o nome, UI Infinite Scroll. E já faz um export default dele. Ok. Esse UI Infinite Scroll, a gente vai receber nele uma função, uma props, que ela vai se chamar fetchMore e que ela vai ser uma função. E quando a gente chegar no final da lista, a gente vai executar o fetchMore. Tá? E esse Infinite Scroll, a única coisa que ele vai renderizar na tela é uma div vazia. E eu já vou explicar o porquê. Só retornar essa div vazia. Por que isso? Porque eu posso falar, eu quero que você carregue mais quando essa div aparecer na tela. Quando for fazendo scroll e essa div aparecer na tela, então é hora de carregar mais. E aí eu vou lá na minha página de busca, importo aquele componente UI Infinite Scroll from components UI Infinite Scroll Infinite Scroll. Tá escrito errado aqui, né? Deixa eu só copiar. Pronto. E agora eu coloco ele abaixo da minha lista. Exatamente abaixo da minha lista. O que isso vai significar? Esse elemento aqui,
ele só vai estar visível se a nossa lista já terminou de aparecer na tela. Então, no que a gente estiver rolando e ela finalizou a lista, logo abaixo vai vir esse elemento, aquela div vazia. Então, quer dizer que o momento que ela aparecer significa que terminou a nossa lista e é hora de carregar mais itens. Pelo menos tentar carregar mais itens. A gente ainda tem que colocar uma validação para carregar itens só quando a gente ainda não atingiu o total de itens. Então, basicamente, por enquanto, a gente vai ter esse elemento aqui e a gente tem que passar uma props para ele, que chama fetchMore. E essa props a gente vai falar que a gente vai fazer um console.log. Apareceu na tela. Só isso que ele vai ter. Agora a gente vai para implementar nossa funcionalidade, ver como é que a gente utiliza o Intersection Observer. Então, primeiro passo aqui, olhando na documentação do Intersection Observer, a gente tem que criar um New Intersection Observer, passando para ele um callback, uma função, que essa função vai ser executada quando ocorrer as intersecções, ou quando um elemento aparecer ou desaparecer da tela. E a gente tem que passar essas options aqui para ele, que é essas que estão sendo definidas aqui. Posso copiar esse daqui. E uma atenção é que esse tipo de código ele tem que ser executado depois que o componente monta. E é o mesmo caso de quando a gente faz um carregamento para a API. Então, para fazer isso, a gente precisa do nosso useEffect para executar aquele tipo de código justamente quando o componente acabou de montar. A gente vai passar aqui o nosso useEffect. Por enquanto a gente só quer que ele executa quando o componente montado. E a gente vai colar aquele código aqui. Primeira coisa eu vou trocar aqui para const, já que isso daqui não vai sofrer alterações dessas variáveis, eu já troco para const. Um dos primeiros pontos é que aqui no root, ele quer que eu passe o elemento pi para ele. Então, se eu quisesse monitorar, por exemplo, um elemento que estivesse dentro de uma caixa como essa aqui, de um box como esse aqui, aí eu passaria o ID dele, passaria aquele elemento como referência. Como eu quero a tela como um todo, é muito mais simples, é só eu passar no. Aí eu falo não tem root, o root é a tela. No caso ali o nosso viewport total. Margem não tem também, pode deixar assim. E o threshold comum, que o threshold comum significa quando esse elemento aparecer como um todo na tela. Então apareceu o elemento todo, aí sim eu faço carregamento. Como é uma div vazia, meio que não tem como ela aparecer pela metade. Porque ela é uma div vazia, ela não tem nem altura. Então no momento que ela aparecer na tela, ela apareceu na tela. Tá? Aqui eu tenho que passar um callback. O que é esse callback que eu passo para o Intersection Observer? Vou passar uma função. Tá? E essa função ela vai ser executada sempre que acontecer de o elemento aparecer ou desaparecer na tela. E quando ela for executada, quando esse callback for executado, ele vai passar uma coisa que chama entries pra gente. Ele pega todas as entradas que ocorreram, todas as intersecções que ocorreram naquele momento. Todos os elementos que você estava observando e que apareceram e desapareceram da tela. Mas pra gente, a gente só está interessado no primeiro elemento, porque a gente só vai estar monitorando um elemento que é essa div vazia. Então, como ele é um array, eu quero pegar o primeiro elemento desse array. Então, eu só coloco colchetes aqui e vou mudar o nome, porque é só uma entrada que eu quero. Tá? E essa entrada aqui, eu preciso verificar se ela está interseccionando ou não. Porque, como eu disse, ele vai ser executado quando o elemento entrar ou sair da tela. Então, eu quero simplesmente ignorar quando ele sair. Eu estou me importando quando ele entrar na tela. Então, no momento que ele entrou na tela que ele apareceu, o entry.isIntersecting vai estar como true. Então, se ele apareceu na tela, se ele está aparecendo na tela, quer dizer que o isIntersecting vai ser true. A gente até pode conferir aqui, isIntersecting, é esse nome aqui mesmo.
Então aqui sim eu posso fazer um fetch more. Então agora nesse caso aqui eu tenho certeza que a entrada que vier, então ocorreu uma mudança ali, apareceu o elemento na tela ou desapareceu. No caso ele vai executar esse bloco. Se realmente estiver aparecendo o elemento na tela, essa propriedade vai estar true, então eu faço um fetch more. Mas antes mesmo de fazer um fetch more, eu quero cancelar o meu observer. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de ele aparecer mais, de ele ter mais de uma ocorrência na tela, de ele acabar aparecendo mais, sendo executado isso daqui mais que uma vez. Então eu faço um disconnect. Ou seja, se ocorreu uma intersecção, se ele apareceu na tela, ele está interseccionando, ou seja, realmente ele está presente na tela, então já desconecta, ignora todas as outras entradas e aí sim faz um fetch more. E agora aqui embaixo eu tenho que, agora que eu já configurei o meu observer, o meu observador, eu tenho que passar um target para ele. Então observer.observe e aí sim eu passo um target para ele. Quem que é esse target? O target é a div, porque é ele que a gente vai estar observando essa div. Aí eu teria que passar, uma das maneiras seria fazer um document.getElementById, passar um ID para essa div. Mas no React, a maneira mais correta de fazer isso seria a gente fazer um const container ref e utilizar o useRef. Aqui no projeto a gente já utilizou o useRef para a gente armazenar uma referência, deixar ela armazenada em memória, para aquela referência, para aquele objeto, para aquela variável que a gente guardou, ela sobrevivesse a vários renders. Porém, o uso original do ref, para que ele foi criado inicialmente, era para ser passado para ele guardar uma referência de um elemento do DOM. Então, basta eu passar aqui container ref, passo uma props ref e passo container ref para ele. E depois, quando eu acessar containerref.current, tem que importar aqui também, só para não esquecer, que importa ali do React. E já aproveita e passa aqui containerref.current. Pronto. Então, o containerref.current vai guardar a referência para o elemento do DOM dessa div. E aí sim, é essa referência que eu preciso passar para o observer. Então por isso que, só lembrando, só vai funcionar isso porque o React, ele tanto entende essa props ref, é como se fosse uma props que o React entende, então não é a div, não é o HTML que vai entender isso daqui, e sim o próprio React. Ele vai entender o ref e também a gente está passando esse objeto aqui, esse useRef, e aí o React vai fazer um containerref.current e vai atribuir a referência para o nosso objeto do DOM. Então se eu quisesse também manipular, pegar containerref.current.addClass, fazer manipulação do DOM, eu conseguiria. Não é aconselhável você ficar fazendo isso sem necessidade. Sempre que puder, vai pelo React para fazer a atualização do DOM, para adicionar classe, para tirar classe. É só da forma que a gente já aprendeu como que a gente inclui ou tira classe de elementos, utilizando condicionais. Então, não tem a necessidade de você ficar fazendo essa manipulação do DOM. A não ser quando você chega nesses casos aqui, que você precisa utilizar um Intersection Observer, precisa passar uma referência para ele. Então, nesses casos específicos, daí sim você começa a utilizar a referência para o objeto no DOM. Eu vou deixar também, lembrando que eu vou deixar o link para essa documentação do Intersection Observer, se vocês quiserem tirar uma dúvida, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Como a gente já fez aqui, fez o fetch more, uma das coisas que a gente precisa fazer é, todo use effect a gente precisa, pelo menos quando a gente está escutando alguma coisa, a gente criou um listener, que foi no caso do Intersection Observer, a gente precisa fazer desconectar esse listener, ou seja, cancelar esse listener quando a gente está desmontando o nosso componente. Então, quando a gente quer fazer isso, nesse processo de desmontar o componente,
a gente retorna uma função no final do useEffect e nessa função a gente limpa tudo que a gente quiser da memória. Então nesse caso aqui é só fazer um desconnect também. Então caso esse Infinite Scroll for desmontado, quando que ele vai ser desmontado? Quando eu for de uma tela para outra. Então caso eu mover de uma tela para outra, ele vai tentar desmontar esse componente e ele já desconecta o Observer para não ter problema de memória, vazamento de memória. Porque se você começar a criar vários listeners sem cancelar eles, você pode ter um vazamento de memória. Então a gente vai salvar aqui. E como a gente já está importando, se tudo tiver certo, é para ele fazer um console.log, ou 2 no caso. Aqui ele fez, console.log. Fez para a gente bonitinho aqui, apareceu na tela, sem problemas, tá funcionando. Por que ele apareceu na tela, sendo que eu ainda não terminei de fazer o scroll, né? Vocês devem estar se perguntando isso. Um dos motivos é... Aqui a gente está renderizando o nosso Infinite Scroll sem condicional nenhum. E qual que é o problema disso? O problema é que a nossa Promotion List, ela vai iniciar... Na hora que a gente carrega a tela, a gente ainda não tem nenhum elemento na tela. Então, a nossa Promotion List vai estar vazia, ou só vai imprimir carregando. Logo abaixo dela já vai estar essa div aqui. Então, para a gente evitar isso, a gente fala que a gente só quer que o Infinite Scroll esteja presente ali, esse elemento esteja presente na tela, depois que a gente já tiver o loadinfo.data. Então, quando a gente tiver os nossos dados já na tela, a nossa listagem, aí sim faz sentido a gente começar a monitorar para fazer o Infinite Scroll ou não. Então, se eu carregar aqui novamente, não deu um console.log. Se eu rolar aqui para baixo, vocês podem perceber que ele já apareceu na tela. Eu vou fazer novamente para a gente testar. Ó. Eu vou bem devagar, não apareceu ainda o nosso console.log, não apareceu. Se eu fizer terminei ali, bem na hora que eu terminei a listagem, aí sim apareceu o nosso console.log. É isso que a gente quer. Agora vem a parte que a gente precisa trabalhar com a manipulação de dados. Agora que a gente já tem essa parte que a gente já está renderizando condicionalmente, a gente precisa começar a trabalhar na nossa função do useAPI, lá no nosso hooks. Por quê? Para a gente poder fazer esse processo de Infinite Scroll, uma das coisas que a gente precisa fazer é pegar a quantidade total de itens que a gente tem na nossa lista. Por sorte, a gente não vai precisar implementar nada adicional no lado da API, tá? Porque o JSON Server já traz pra gente, no headers ele traz o total, a quantidade total de itens que a gente tem. Normalmente isso não vem direto no headers do response, isso vem no próprio response. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, atualmente a gente está fazendo assim. A gente recebe um array, certo? E aqui dentro é uma promoção, ID 1 e tal. Então a gente recebe essa response do lado da nossa API. É um array, correto? E para receber o valor total, normalmente a forma que eu trabalho é a seguinte. Esse array ele vai para dentro de data, tá? Então a nossa API, na hora que ela retorna data. E eu também tenho um objeto que chama meta, e aí sim eu trago o valor total. E daí esse meta também, se tiver outras informações que não são referentes, que não vem direto aqui nos dados, não é na nossa listagem, a gente poderia trazer dentro do meta, correto? Só que para implementar isso daqui no JSON Server iria dar mais trabalho para a gente. Então a gente já pode utilizar a feature que ele tem, que é trazer no headers, mas entendo que normalmente seria assim que viria de uma API para vocês, tá? Receberia um objeto que teria data e meta, no data você receberia a tua lista e no meta dentro dele teria o total. Ou tem pessoas que colocariam direto aqui o total. Vai do que cada um concordar. O único interessante é no que você está desenvolvendo a aplicação, você vai ter várias listagens. Então é importante ter um padrão estabelecido para você poder aplicar para todas as listagens e não precisar ficar
porque daí no lado da UI você também consegue reutilizar muito código, já que você tem certeza do padrão que você está utilizando no lado da API. Então só para vocês entenderem como normalmente eu iria trabalhar o formato de dados, mas aqui a gente vai acabar utilizando headers. Então para a gente poder dar uma olhada, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Se a gente vier aqui no Google, JSON Server, e a gente acessar aqui o GitHub, ele vai ter aqui pra gente um count. Deixa eu ver aqui, é o xTotal count. Então aqui o que ele está falando é que no que você passa um limite, ele vai trazer para você um headers que traz a quantidade total de itens que você tem. Então, para a gente poder testar isso rapidinho, a gente pode vir aqui. Aqui a gente está obtendo nosso response. Eu vou fazer um console.log response.headers. Vou salvar. Aqui ele já imprimiu para a gente o objeto. Se eu vier aqui em xTotalCount, ele vai trazer 5 para a gente, com uma string. Aqui no caso ele está trazendo 5 para a gente, que é a quantidade total de promoções que a gente tem. Então o que a gente vai fazer é começar a armazenar esse valor total no request info. Então para a gente fazer isso, eu posso simplesmente colocar aqui total é igual a response headers e passo aqui para ele aquele headers. Mas eu posso falar que eu quero pegar esse elemento ou no, porque em alguns casos, quando a gente não está passando o limite e quando não é uma listagem, isso daqui vai vir como undefined, então a gente atribui o total como null. A única coisa que a gente ainda tem que verificar é que ao invés de utilizar o nullish coalescing, a gente vai ter que utilizar um ternário, que a gente, lembrando, tem que converter isso ainda para um número. Então, para a gente poder fazer isso, para melhorar aqui um pouquinho, eu vou remover o total, vou criar aqui uma constante, const new request info, e vou colocar aquele valor que a gente já estava trabalhando. E aqui eu vou fazer um set desse new request info. Aí eu vou fazer o seguinte, se eu tiver o response headers x, como que era o nome? Era xTotalCount, se ele for diferente de undefined, então eu vou fazer um new request info.total é igual a parse number.parseInt. Aí eu passo esse valor e passo 10. 10 é porque ele é um decimal, então como a gente aqui está utilizando a base decimal, e a gente tem que passar esse 10. É padrão sempre, quando você faz um parseInt, você passar 10 para, caso esse número vier em algum formato um pouco estranho, ele não acabar virando um octal. É por isso que a gente sempre passa ali, faz um parseInt, passa o 10 como argumento. Isso daqui é padrão para os números, para quando você está tentando converter algum número para alguma string para um inteiro. Então aqui a gente já atribuiu o total, vou salvar. Se a gente vier aqui, deixa eu tentar pegar esse elemento aqui. Aqui nesse Promotion Search eu posso... Aqui tem o API, tem o state, aí eu já posso comparar. Olha, ele já conseguiu atribuir pra gente o total ali como 5.
já conseguiu atribuir, então a gente está pegando os valores corretamente. Você pode fazer também esse teste, só dá um inspecionar, vai ali no Promotion Search, se não estiver achando, pode pesquisar aqui em cima, e daí você já consegue ver aqui na API, você consegue ver quais o state atual, então você consegue ver já que o total está sim, está correto. Tá. Agora o próximo passo para a gente implementar a nossa funcionalidade, a gente vai ter que implementar uma função para a gente poder tratar o nosso request info. Por que tratar o request info? Porque a gente precisa fazer um merge tanto dos dados que a gente já tinha, ou seja, a gente carregou, a gente vai ter os dados, os primeiros dados. E quando a gente pedir para carregar mais, quando a gente tiver uma resposta, a gente precisa juntar os dados que a gente tinha com os novos dados que vieram e juntar tudo na mesma lista. Para a gente poder fazer isso de alguma maneira que seja genérica, que não atrapalhe muito aqui a funcionalidade do Use API, a gente vai precisar passar uma função aqui na configuração, e essa função vai ser, a gente pode chamar ela de update request info. Essa função a gente pode passar no nosso objeto de configuração, ela vai receber o state, ela vai receber tanto o novo estado que a gente está querendo criar, quanto o estado anterior, e daí ela vai retornar qual que é o novo estado. Então, o valor default dela, o valor padrão dela, eu estou definindo aqui porque eu vou definir aqui no final config, então se alguém passar no config ou no local config, que é aqui, se alguém passar uma propriedade com o mesmo valor que essa, com o nome update request info, ele vai sobrescrever e no final config ele vai virar uma outra função. Então aqui a gente vai falar que o valor default para essa nossa propriedade vai ser receber o new info e vai retornar o new info, ou seja, ela não vai transformar os dados. Tá? E como que a gente pode utilizar aí essa função? Copia o nome dela e aí aqui a gente pode verificar aqui no set request info, eu só passo para ele final config ponto update request info e eu passo ele para cá, correto? E eu também preciso passar o anterior. Então como que eu passo o anterior? O anterior ele está aqui, é o que a gente está armazenando no state, então é o request info. Então eu só passo para ele. Então eu estou fazendo final config ponto update request info, eu estou passando o new e o state anterior para ele. Quando ele vai assumir o valor default, ou seja, em todos os outros lugares que a gente utilizou o Use API, ele vai assumir o valor default, que é esse aqui. Então quando a gente passar o new info para ele, ele só devolve o new info para a gente e ele vai continuar funcionando da maneira que estava funcionando. Aqui na parte do erro, eu também preciso fazer a mesma coisa. Então eu preciso passar aqui pro erro. Eu preciso passar tanto o valor novo que a gente está tentando criar, quanto o valor anterior no request info. Aqui eu vou salvar. A gente pode perceber que ele está funcionando ainda, ele ainda está carregando os dados normalmente, sem problema nenhum. E aqui outra coisa que eu vou fazer é que eu não posso, aqui tem um quietly. Se eu passar esse quietly, ele não vai fazer um update dos dados, correto? Porém, eu preciso agora que ele atualize o loading para true, certo? Mas que ele não limpe os dados, porque nesse processo aqui ele está fazendo a limpeza dos dados, então ele está setando o valor inicial de novo para o data como null, ou seja, minha listagem vai ser limpa, e daí não é essa funcionalidade que eu quero. Vou mostrar qual que é o problema disso para vocês, rapidinho. Vamos começar a implementar aqui o nosso fetch more, a gente conseguir ver mais ou menos como é que isso vai funcionar. Então aqui function fetch more,
No que o fetchMore for, eu já passo ele aqui para baixo. No que o fetchMore for executado, eu quero que ele chama o load. Correto? Não é debounced, então pode deixar limpo. Porém, é com todos esses parâmetros aqui que a gente está passando aqui em cima, né? Com exceção do page ali que vai acabar mudando de um para o outro. Então, uma das coisas que eu posso fazer é copiar esses parâmetros que estão em comum para todo mundo e jogar ele aqui para fora. Então, eu posso fazer const base params. São todos esses parâmetros aqui que a gente precisa. E ao invés de passar... Aí a gente pode fazer um spread para pegar aquele valor e passa qual que é a página e aqui o título. Porém, agora é interessante que eu mova aqui para dentro do load. Por quê? Porque a gente não vai estar fazendo isso daqui vai se tornar inútil para a gente quando a gente estiver chamando daqui, passando essa configuração, porque aqui a gente também tem que passar o params. Então poderia ficar um pouco confuso porque que eu tenho valores aqui e aqui eu não estou passando params e daí aqui eu estou passando params. Poderia ficar um pouco confuso. Por isso que eu acho que é melhor então a gente copiar o params e a gente move aqui para o load. Então dessa forma a gente está falando. No load eu quero que passe esse params. E aqui, quando a gente estiver fazendo um fetchMore, ou seja, quando a gente quiser carregar mais, a gente vai passar esses outros parâmetros. Tá? O parâmetro que eu quero passar aqui seria a página atual, no caso, mais um, porque eu tenho que fazer um update na minha página. Para eu guardar qual página que eu tenho que criar um state. Então a gente vai vir aqui e vai criar, vai chamar de page e set page, vai chamar aqui de um use state, vai iniciar com 1, correto? E agora a gente pode utilizar também, aqui vai ser sempre 1, então a gente não vai mudar, tá? Deixa fixo mesmo como 1, não tem problema nenhum, porque isso daqui só é no carregamento, então tem que estar a página 1 mesmo. Porém, aqui nesse outro fetchMore, eu vou ter que falar const new page é igual page mais 1. E é essa nova página que eu vou utilizar aqui. E aqui embaixo eu vou fazer set page, porque eu tenho que atualizar o meu state, lembra? Então, para eu atualizar o meu state, faço set page e passo esse novo valor de página. Lembrando, por que eu estou utilizando página? Isso pode ser uma dúvida. Por que eu estou utilizando page, sendo que não é um conceito de página, não é uma página. Eu estou só fazendo infinite scroll. É porque page é um parâmetro da API. Então é a API que definiu que quando você quiser carregar mais elementos, você precisa utilizar esse parâmetro page. Então por isso que eu estou tratando realmente como uma página. O conceito de paginação é bem parecido também, porque ele funciona praticamente da mesma maneira, mas ao invés disso você recarregaria todos os dados, ao invés de tentar ficar fazendo um merge juntando tudo na mesma lista. Essa que seria a diferença. Então aqui a gente está passando a nossa página, nossa nova página, e a gente atualiza o state dela, correto? E a gente também precisa agora passar para ele, a gente precisa passar aquela função que é para ela fazer o update do request info. Então passa aqui a função, o que ela vai receber? Ela vai receber o novo, então new request info, e o prev, ou seja, o anterior request info. Certo? Primeiro de tudo, a gente quer iniciar com um valor novo, ou seja, o valor que o use API está falando que deveria ser o valor novo. Então a gente atualiza com esse valor novo, porque daí no caso o loading vai estar false, se tiver tido algum erro ele vai estar aqui também. E o que a gente quer mudar é o data, porque o data é a nossa lista, né? Então eu quero, se ele é uma lista, eu vou falar que ele é uma lista, e eu quero começar com a listagem anterior, e eu quero incluir os novos itens.
Ou seja, ele pegou as duas listagens e fez um merge em apenas uma listagem. Ele juntou, fez uma junção das duas listagens em apenas uma. Lembrando, colocando por final os novos dados. Só que tem uma coisa que ainda não vai funcionar. Viu que ele tá limpando. Ele tá limpando aqui pra gente. Tá ficando um pouco confuso. Por que ele tá limpando? Porque se você for aqui no Use API, ele tá passando por aqui. Ele não tá... Ele tá fazendo set aqui, porque a gente não tá passando como quietly, então ele tá fazendo um set, tá limpando os dados. Porém, eu não posso passar como quietly também, porque eu quero que ele identifique que tem um loading. Por quê? Porque eu preciso que ele remova para mim o infinite scroll da tela. Eu preciso que ele remova ele enquanto ele está tentando carregar novos itens. Para nossa funcionalidade do infinite scroll funcionar da maneira que a gente está esperando. Porque o que acontece? Quando ele iniciou o fetchmore aqui e desconectou também, ele vai ser desmontado da tela porque o loading vai ser iniciado. Então isso daqui vai ser removido da tela por causa da nossa renderização condicional. Que aqui a gente não fez ainda, mas a gente também tem que ter uma renderização condicional falando que loadinginfo.loading, se não estiver carregando, a gente precisa ter isso também. Então, além de a gente precisar ter dados na tela, a gente não pode estar com o loading ativo, para daí sim a gente renderizar o nosso infinite scroll. Então, na hora que eu faço um fetchmore, eu preciso que aquele loading se torne ativo para esse daqui ser removido da tela. Porque quando ele entrar de novo, aí ele inicia todo esse ciclo aqui de novo e ele está pronto para escutar a próxima entrada da tela. Ou seja, quando eu realmente estou pronto para carregar novos itens novamente. Então, por isso que eu preciso ter o loading ativo e eu não posso utilizar o quietly. Então a gente vai utilizar uma nova opção. finalconfig.isFetchMore. A gente vai passar isso, vai passar essa flag. E se ele falar que ele é um fetchmore, a gente vai setar o loading como true, mas o data vai ser igual ao requestInfo, ou seja, esse requestInfo .data, ou seja, é o estado atual. Então, no que ele for tentar fazer um requestInfo, ele vai pegar o estado atual, o state atual, e aí sim, ele vai manter a listagem que a gente tem sem remover ela. E para a gente não cair nesse próximo if, então a gente faz um else if, move essa condição aqui para cima e move esse set state aqui para continuar funcionando as outras coisas da maneira que estavam funcionando. Então só se eu passar o fetchmore que ele vai assumir esse comportamento. Vou copiar aqui, salvei, vou copiar, vou passar aqui em cima. Então nesse load do fetchmore eu vou falar que esse fetchmore é igual a true. Vou salvar. E agora ele carregou esses itens. Ele ainda vai ter um problema. Porque quando eu fizer aqui, ele ainda vai estar carregando. Por quê? Porque aqui embaixo eu estou passando o loading para ele para promotion list. E se a gente vier aqui, se ele tiver loading, ele vai mostrar carregando. Então mesmo que tenha os dados, ele acaba mostrando carregando por causa do loading. A gente vai modificar, removendo esse loading daqui e falando, se promotions for igual a null, aí sim mostra carregando. Tá? E daí aquele loading a gente vai usar aqui embaixo. A gente vai falar, se loading, se estiver carregando, aí você mostra uma mensagem de texto, uma div. Carregando mais promoções. Então quando a gente estiver carregando mais promoções, quando ele tiver com loading como true, aí sim ele vai mostrar esse carregando mais promoções. Vou fazer o scroll. Ele apareceu carregando mais promoções e começou a jogar no final da tela pra gente. Carregando mais promoções e carregou a última promoção.
Então aqui a nossa funcionalidade finalizou. Se quiser fazer um teste novamente, a gente vem aqui, carregando mais promoções. Só tem um probleminha, a gente faltou uma coisinha que a gente esqueceu de fazer. Porque o que está acontecendo? Ele vai ficar tentando carregar promoções eternamente. Porque a gente não colocou uma condição de parada. Qual que é a condição de parada? Eu só posso carregar mais itens se o meu load info .data.length, ou seja, se a quantidade de itens que eu tenho na lista for menor que o load info .total, certo? Eu só tenho que lembrar de colocar aqui um optional chaining, porque esse data ele vai ser null por um breve momento, enquanto antes de a gente carregar os dados, antes de ele se tornar um array, ele vai ser null, e daí esse length a gente estaria tentando acessar uma propriedade de um null, então ele daria um erro na tela. Por isso que a gente coloca ali o optional chaining, porque mesmo que isso daqui não existir, ele não vai dar erro. Então, somente se a quantidade de itens que eu tenho na minha tela for menor que total, aí coloco um end aqui, aí sim ele vai renderizar. Ou seja, ele só pode renderizar, deixa eu salvar, formatou. Só posso renderizar, só posso tentar fazer, olhar para tentar fazer um infinite scroll, caso eu já tiver dados, caso eu não estiver carregando, não estiver tentando carregar novos itens, e caso a quantidade de itens que eu tenho na tela for menor que a quantidade total. No que ele atingiu a quantidade total, ele não carrega mais. Então, eu fazendo um reload aqui, vou começar a fazer scroll, ele vai aparecer carregando mais promoções, vim aqui pro final, ele não tentou carregar mais promoções, tá? E aí sim a gente acaba finalizando essa parte aqui do jeito que está. Então no vídeo de hoje eu vou ainda criar esse PR, vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem revisar ele. Quem quiser acessar esse código final, vai estar o link aqui embaixo. Então no vídeo de hoje a gente aprendeu tanto como que a gente pode fazer esse merge dos dados, como que a gente podia manipular o nosso state do Use API para a gente poder fazer o merge dos dados, e como que a gente implementa um Intersection Observer para funcionar com o Infinite Scroll. Então o Intersection Observer é legal que você é uma coisa do DOM, ou seja, do Document Object Model, é uma coisa dos browsers, do JavaScript. Você não precisa estar utilizando React para poder utilizar esse Intersection Observer, então você pode utilizar com outras libs também, pode utilizar sem nenhuma lib, ele vai funcionar de uma maneira bem parecida. Então a gente aprendeu essas duas coisas na aula de hoje. A gente está quase chegando no fim da nossa série dessa série de React para iniciantes. Faltam aí mais ou menos umas 2 aulas para terminar, mas ainda tem algumas coisas interessantes que eu deixei para o fim. A gente fazer a nossa integração com o Formic e também algumas correções de bugs, e para ver como que também a gente pode trabalhar com a formatação dos nossos dados, formatar número, formatar a datas. Então a gente vai estar trabalhando nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, por favor, deixa aí pra gente aqui embaixo, porque isso também é uma coisa bem importante pra gente. Me animo toda vez que eu vejo que as pessoas estão consumindo conteúdo e que esse conteúdo está ajudando pessoas a aprender cada vez mais React. Eu vou deixar os links, então, para a gente fazer se você quiser fazer o review desse pull request, eu vou deixar os links aqui embaixo. Link para documentação também vai estar aqui embaixo. Beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.